Fala pessoal que assiste na Festa Pod, mais um episódio super bacana que nós trazemos hoje aqui para vocês. E antes da gente começar, o que nós vamos pedir pro pessoal? É se inscrever no canal, lá no YouTube e ativar o sininho. Tá tudo orgânico, então a gente precisa que vocês se Isso. inscrevam pra gente chegar nos 5.000 inscritos, né? Não chegou ainda? Não chegou, falta tão pouquinho. Pouquinho, gente. Quem não tá fazendo nada e gostando das histórias, das dicas, se inscreve, clica no sininho. Só tem coisa boa. Ativa as notificações que vocês vão ficar sabendo tudo em primeira mão o que está acontecendo. Você viu que a semana passada teve um corte que viralizou também, né? 350 mil? Eu acho que foi mais ou menos isso. O pessoal que viu o corte, vem pra cá no YouTube, se inscreve aqui pra gente. Isso aí, Coloca gente. lá que vocês ajudam bastante a gente, né? E antes de apresentar a nossa super convidada, que eu estou assim na agenda dela há um ano e ela conseguiu um encaixe, vamos falar das novidades, que é da Isso. festa do Dia dos Namorados, Exatamente. Então, dia 12 de junho. 12 de junho. Então, no próprio dia 12 de junho, o Isso. convite está aqui para vocês darem uma olhadinha e ver. A gente já está vendendo os convites, são vagas limitadas. Olha que luxo, Tá? já tem Muito até... bonito. E vai ser lá no Espaço Lounge. É uma parceria do Armazém com a GC Eventos, com o próprio Lounge, que nós vamos fazer o Dia dos Namorados. Isso. E aí, cada casal que comprar os convites ganha uma garrafa de vinho e vai ter uma noite super agradável, com comida, bebida à vontade. Então, procura a gente, que vai ser super bacana. E depois, também, em julho, a gente tem a feijoada na Festa Pod. Isso, aí essa feijoada é o do Na Festa Pode. Na Festa Pod. E todos os nossos entrevistados deste ano estarão lá com a gente. Exatamente. Então, nossos... Só coisas boas, só festa. Só. Então, vamos começar? Vamos começar. Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos dar mais audiência. Antes de mais nada, eu adoro quem tá aqui hoje. Você não ia falar em relação ao quê? teu namorado? Meu namorado? Mas eu não tenho namorado. Estou à procura, né? Não, gente, Quem ele tá à sabe dia procura de 12 namorado. De junho, eu vá, né, acompanhado nessa festa, quem sabe? Exatamente. Então, quem tiver interessado, manda no direct por Manda o tá bom? currículo em PDF, que a gente analisa, passa por um crivo e os selecionados a gente bate um papo. Tá, vamos parar de falar besteira e vamos apresentar a nossa convidada. Quem que tá aqui com a gente hoje, então? É uma super cerimonialista, assessora, Bárbara Sisti. Obrigada, meninos, por terem me convidado para vir aqui falar com vocês um pouquinho. É um prazer que você esteja Nós aqui que agradecemos hoje. você ter vindo. Conseguiu encaixar na agenda. Conseguiu encaixar na agenda, Conseguiu porque encaixar. ela é Obrigada. procurada, gente. Exatamente. Faz Obrigada. tempo que você tá nesse ramo, né, Bárbara? Sim. Já estou há 18 anos e já fiz mais de 2.000 eventos. No geral, casamentos, corporativos, aniversários. Você tem uma tendência mais para algum que você gosta mais ou tanto Mais faz? casamentos ao entardecer. Ai, é uma pegada boa essa, Sim. né? O meu público também, as noivas que me procuram são mais noivas para esse período. Ô, Bárbara, mas como que você começou na assessoria cerimonial? Você já participava de alguma equipe, montou a sua? Você já vem de dentro da igreja católica? Como que foi que surgiu isso? Na verdade, eu comecei, a minha família, minha mãe, ela tinha uma floricultura, minha mãe trabalhava com decorações na época, e eu também era muito católica, né, e praticante, e ficava muito na igreja, vendo, a minha mãe montava as igrejas, às vezes eu ajudava, e tinha senhoras que ficavam abrindo a porta Sim. da igreja. A gente só tinha isso, só tinha a pessoa que abria a porta da igreja. Há 18 anos atrás, quando eu comecei, o cerimonial não era algo tão conhecido. Certo. Então a gente começou dessa maneira, ajudando a minha mãe a abrir a porta da igreja. Depois a gente começou a entrar na igreja, né, arrumar o vestido, porque era só mesmo abrir a porta e Não fazer as podia, entradas. né? Não podia. E aí, com o tempo, até mesmo para poder divulgar o meu trabalho, eu sempre falava, olha, eu sou cerimonialista. E as pessoas perguntavam, mas o que é o cerimonial? A gente explicava, não, o cerimonial é aquela pessoa que fica abrindo a porta da igreja. Daí em diante eu fui me apaixonando por organização, né, pelos eventos, e comecei a me especializar, a fazer cursos e aprender um pouco mais. Daí eu parti para organização mesmo, para ser assessora, e a gente começou a fazer festas, e daí
estou aqui até hoje. É isso aí. Mas você sabe que até hoje o pessoal tem dúvida. Eu bati em você, desculpa. Até hoje o pessoal tem dúvida do que é a parte de cerimonial, o que é a parte de assessoria, para que serve um, para que serve outro. É tudo a mesma coisa, como que funciona, né? É verdade. Hoje em dia é bem... Eu falo assim, a assessoria é tudo que vem antes do dia. Exatamente. Cerimonial no dia. Você sabe que já teve gente que me procurou falando assim, olha, minha irmã já fechou tudo, só falta o cerimonial. Falei assim, tá, mas que data que vai ser tal? Tal dia. Mas tem o que tá organizando, ele vai te procurar. Eu falei assim, mas então ela já tem. Tem gente que confunde celebrante com cerimonial. Muita sim. gente confunde. Não é? Às vezes o casal que já fechou comigo também pergunta. Eu preciso fechar o cerimonialista que vai fazer, né, a cerimônia. E a gente explica, né, a diferença e também a função do celebrante. Porque quem fala é o mestre de cerimônia, né? Não, o celebrante tinha né? o nome de mestre de cerimônia, Isso. principalmente em formatura, né? Não cerimonialista. E aí eu acho que o pessoal, pela semelhança Muitos do nome, ligavam. acaba... tá só precisando pra quem... só precisa de quem fala. Mas quem fala o quê? Porque já tem tudo. Só aquela pessoa que vai ficar falando. Falei assim, você tá procurando, então, um celebrante. É ou diferente. Um papagaio. Um papagaio. E até, assim, quando eu comecei com cerimonial ainda, né? Muito aquela coisa, aquela novidade de como as coisas aconteciam. Eu já fiz festa onde não tinha ainda a confirmação de presença ativa, porque há 18 anos atrás a gente não tinha nem celular, era telefone fixo. Então, às vezes, a noiva passava pra gente uma expectativa, olha, vão 400 pessoas na festa. E apareciam 600. A gente tinha que montar a mesa, tinha que montar a cadeira. Era difícil. Não tinha uma referência, né, do não que fazer. tinha uma referência do que fazer. Então, eu fui crescendo também como profissional com o crescimento do mercado e com o crescimento das demandas. Porque também o que a gente tinha de eventos há 18 anos atrás é muito diferente do que a gente tem hoje, Mudou né? muito, então, né? não tinha um bar, né, uma coquetelaria especializada. Então, eram as batidinhas que o buffet fazia. Até mesmo a questão do cardápio, eram mais frios, né? Aquela coisa só de um arroz, uma massa. Não eram tantas opções do que a gente tem hoje no mercado. Ô, Bárbara, você é de Batatais. Batatais, isso. Porém, você faz festa aqui em Ribeirão, tranquilo, né? Na região todinha. Meu público hoje maior é Ribeirão Preto. Ribeirão e região. Eu também atendo Barretos, Monte Azul Paulista, muito Altinópolis, Jardinópolis, Brodowski. Tenho muitos clientes de Brodowski, então atendo a região toda. Brodowski é pertinho, né, de Batatais. Pertinho. Né? Do ladinho. Pertinho, e tenho clientes muito fiéis. Então, eu fiz o casamento, fiz a bodas de 10 anos, né? A renovação de votos. Faço os aniversários de 1, 2, 3, 5 anos. Isso que eu ia te perguntar. Você já pegou gerações? Já. Tipo, fez o casamento e depois os 15 anos da filha... Ainda não peguei os 15 anos, mas já fiz, assim, até 5 anos de aniversário dos meus clientes. Já fiz 5. Mas daqui a pouco estarei fazendo os 15 anos dos meus clientes. Com certeza. Eu já consegui pegar, mas o casal já tinha filha. Entendi. Então a filha já estava, se eu não me engano, já estava com quase 10 anos. Então fez o casamento e depois veio fazer o 15 anos. Essa semana eu fiz, sábado, o casamento de uma debutante que eu fiz. Foi? E foi super, assim, prazeroso, porque eu revi a avó, que já me conhecia. Ai, você tá aqui de novo. Eu falei assim, nossa, lembrou de mim depois de 12 anos, que bom, né? Mudou Que pouco, ótimo. pronto. Sabe, assim, fiquei feliz, assim. Eu fico feliz também quando o cliente volta. Eu já tive clientes que já iam casar, né? Separaram antes do casamento e depois voltaram a me procurar com outros parceiros. Então, trocaram, né, o noivo, a noiva e voltaram a me procurar. Já tive isso, menina? Já tive. Eu já tive uma noiva que escolheu tudo, aí ligou e falou assim, ai, larguei. Falei assim, não tem problema. Falei pra ela, logo você arruma outro, né? Não, com certeza. Aí ela arrumou outro, noivou e casou com todo mundo que eram os contratantes. Os contratantes. O sonho era o casamento. O sonho era o casamento, você acredita? Já aconteceu. Eu fico muito feliz, né? Com certeza. Fico muito feliz. Já teve uma pessoa que contou algo bem semelhante a isso, né? Que aí depois atendeu o marido com outra mulher, a mulher com outro marido, e nós fomos descobrir que é uma pessoa do nosso relacionamento.
Sério? Foi. Você não tá lembrado quem é, não vou poder falar, logicamente, agora, tá? Mas é uma pessoa Já do nosso aconteceu. Gente, tá muito semelhante essas histórias, tá muito, muito parecido. Então, mas enfim, já. Babado. Sempre tem um babadinho, né? Sempre tem. E sempre você, gata, temos. nesses 18 anos, nesses 2.000 eventos, você já deve ter visto coisa do arco da velha. Já vi. Todo casamento acontece alguma coisa, né? A gente aprende uma a coisa, gente não aprende é? uma coisa nova. Nossa. Eu tento não passar isso pro cliente, porque eu tenho comigo que a festa tem que ser inesquecível e que ele tem aquela memória de que foi um dia perfeito, que nada saiu fora do planejado. Mas já tive muitas coisas aí no meio do caminho. Conta pelo menos uma pra gente, porque muitas assim, Umas. não. Umas que sejam. Ubas. Eu tive há um tempo atrás um casamento que tava, né? Eu sempre organizo o casamento e faço. Eu gosto muito de fazer grupos, porque no grupo a gente passa a mensagem e todo mundo fica ciente do que foi combinado, do que foi passado. Então eu fiz o grupo da banda. O grupo é uma testemunha que você passou tudo, Exatamente. Uma testemunha que tá tudo lá. Então eu já relaciono também a questão do lanche, o horário que cada um vai pegar o lanche, a quantidade de lanche, porque aí a gente entrega isso e confere conforme foi combinado no grupo. Basta ler. Basta ler. E eu fiz, né, o casamento tinha 2 bandas, então eu faço o grupo com o pessoal responsável do som, as bandas, e faço todo esse roteiro, né? E uma das bandas não me respondia. A banda não me respondia, e foi passando, né, o tempo do casamento, chegou na semana, eu pedi para minha assistente mandar uma mensagem para solicitar um orçamento, para ver se realmente ele não estava recebendo a mensagem. Aparecia que ele estava lendo. E ela mandou uma mensagem, e ele não me respondia, mas respondeu ela, da solicitação do orçamento. Aí eu já dei uma engrossada, falei que eu ia entrar em contato com os noivos, né? Que isso era um absurdo, que era uma falta de respeito. A gente estava na semana, precisava de alinhar, e ele me respondeu. Respondeu, tudo tranquilo, falou que o celular estava quebrado. Alinhou as músicas com o casal, na sexta-feira repassou tudo certinho. No dia do casamento, a entrada dele era às 9 horas da noite. Às 7 horas da noite, ele mandou uma mensagem que estava no UPA, que estava com rinite e sinusite, e que não poderia comparecer ao casamento. Meu Deus. Ou seja, casamento sem banda. Casamento sem a segunda banda. E aí a minha equipe já entrou num estado de alerta, e a gente começou a mandar mensagem. E você, como profissional, falou assim, peraí, vamos tentar ver se acha uma Sim. outra banda. Eu nem passei isso no momento que aconteceu pra noiva, porque eu queria que ela aproveitasse ao máximo a primeira banda para não estragar a primeira e a segunda banda. Exato. Então, quando eu resolvi o problema, quando eu falei, olha, a segunda banda não vem, mas eu já te achei outra banda. Então, ela teve aquele impacto, mas a festa estava garantida. E 1h30, num sábado à noite, a gente conseguiu encontrar outra banda que chegou a tempo e tocou no casamento. E quem fez o Pix? A noiva Pagou 2 bandas. pagou 2 bandas. Coitado. E assim, a banda tinha que ter o backline, porque essa banda foi contratada com o backline. Então, não era simplesmente achar uma banda. A gente até no meio do caminho, né, dessa procura, achou algumas, mas a gente não tinha som. E a empresa de som já tinha, né, feito toda a parte o casal já tinha combinado que cada banda levaria o seu backline, que foi o que foi contratado, né, no orçamento. E o pessoal da segunda banda não apareceu, mas encontramos uma segunda banda no mesmo estilo, com um backline, com som. E a festa foi um sucesso. Aconteceu. É por isso que quando o pessoal fala assim, nossa, mas eu vou contratar o cerimonial só para poder fazer as entradas, só para... Minha tia resolve. Minha tia resolve. A minha prima casou e ela sabe como Dá fazer. oportunidade. Não dá certo. E toda vez, às vezes, o cliente ele me procura e fala, olha, eu quero 8 horas de festa e o nosso contrato são 7 horas. Eu falo, olha, não funciona. O cerimonial, ele precisa ficar até o final, porque até o final muitas coisas podem acontecer. Sim. Pode acontecer uma briga, pode acontecer algum convidado que leva alguma coisa da decoração ou do bar. Tampa privada. Tampa da privada ainda não. Já levaram bem na minha festa, você acredita? Meu Deus. No meio da festa, lá na tua cidade. Não acredito. Aí me chamaram a menina do espaço
perturbadas iam levar a tampa da privada embora. Eu falei assim, deve estar em algum paletó enrolado. Vamos ver quem tá sem paletó. E o paletó na cadeira. Mas a gente não achou, você acredita? Como que leva uma tampa Levaram da privada embora, menino. Levaram torneira comigo. Torneira do banheiro feminino. E a água Oxi. não ficou... Assim, ó. Tive que chamar o Queria menino. chafariz. Tive que chamar o segurança pra pôr um negócio lá, um negócio de vinho. É rolha, né? Aham. Pra parar de sair do banheiro feminino. Não acredito. Já levaram de espaço chiquérrimo, bem, a saboneteira. É, Você o pessoal leva embora, eu não duvido, É eu souvenir. acredito. Eu acredito porque na caixa de banheiro tem festa que a gente coloca, no começo da festa a gente já não tem mais nada de itens. As Não, ela pessoas levam simplesmente embora. some nos primeiros 30 É minutos. que o eu nunca vi cachaceiro tudo. já garante o seu, né? Mas Olha que eu leva fiquei- o fio dental embora, leva o desodorante, leva o Leva spray tudo. de cabelo, leva tudo. Leva tudo. Leva Acho que é brinde. Acha que é brinde. Por isso que é importante o cerimonial, né? Igual a Bárbara falou. Porque a Bárbara tinha uma gama ali de bandas e você foi tentando, não Sim. foi, Bárbara? Fui E tentando. encontrou alguém. Aí você põe a prima, a tia. A prima Quem não que ela vai conhece? E como a gente já tem um tempo no mercado, tem um trabalho muito respeitoso, então as pessoas confiam que realmente, olha, é uma pessoa que está precisando, porque se é, às vezes, um convidado, não vai levar tão a sério, não vai Exato. saber. Não, ele vai falar assim, vou sair daqui, vou lá, chegar lá, e aí? E aí? E se eu cantar, fizer meu show e E não nem- receber? Exatamente. Como que vai funcionar? Como que vai Então funcionar? é uma coisa bem E diferente. quem não tem os contatos direto, igual o cerimonial, vai fazer o quê? Não vai. As páginas amarelas na lista telefônica. Jean, já não tem mais página amarela. tem Jean, não mais? tem. Mentira! Não, Aquele homem carregando um monte no carrinho, não tem mais? Não. Daqui a Ah, tem pouco você vai 10 falar que reais vai pra embora ajudar, de moço? trólebus. Não tem não. 10 reais pra ajudar na caixinha? Pera aí, eu preciso de 2 listas. A segunda é 20. Não, Oh, meu Deus do e a minha céu. equipe são pessoas muito proativas. Incluíram até a minha equipe em grupo de samba, de pagode, de rock and roll, todos os grupos de bandas, né, que a Tentar gente tem achar, aqui né? na região, a gente estava tentando achar. E deu sorte que a gente encontrou no estilo que o casal estava esperando. Ô, Bárbara, e antigamente era só o DJ, né? Agora são 2, Só 3 o DJ. bandas. 3 bandas, É uma atração. loucura de banda, atração, DJ atração, é tudo isso agora. Esses dias eu recebi um casal que falou assim, ó, nós já contratamos a banda. Falei, tá, e não falaram nada? Não, não. São amigos nossos, nós temos muita liberdade, já contratei a banda. Então o fulano e o ciclano vai tocar 3 horas. O Beltrano não sei o que, esse daí ele tem outro show, vai tocar só 1h30. E a não sei quem, não sei o que lá, vai tocar mais 1 hora. Falei, nossa, que bacana, né? Super Somado legal. cabe na hora da festa. Falei, tá, quantas horas de festa vocês têm de fato? 6. Só umas horas da banda. Ah, mas eu paguei um pouquinho a mais pra primeira poder trocar as 3 horas, que a gente gosta muito, tá? Só que não cabe. Não cabe. E que hora que vocês fazem os protocolos? Que hora que vocês entram? Que hora que acontece tudo? Nem buquê você vai jogar. Claro, você joga no meio da banda, mas... Ah, é verdade. Aí o E noivo agora, o dá- que a gente faz? Falei, pede desculpa pelo menos uma banda, porque você não vai conseguir colocar Vamos 3. colocar as 3. Ou Cobra então hora coloca extra. pra E- cada uma tocar 1 hora só. E a gente também tem o tempo do palco, né? A troca. A troca Isso daí. do palco. Isso, às vezes a gente calcula aí um tempo de meia hora, 40 minutos, mas Exatamente isso. sempre pode ser que ocorra alguma eventualidade, não consiga cumprir naquele tempo, então é complicado. E aí estavam todo feliz. Falei, gente, eu conto agora ou conto mais tarde? Aí ficaram E meio ele não falou assim, tristinho, mas vocês não vão ficando? Porque já teve noivo que falou isso pra mim. Não, que Ah, ele... mas vocês não vão ficando? Não. Vão ficando como? Eu falei pra ele. Ah, Na ficando festa. assim, porque atrasou um pouquinho, né? Vocês não... Não, é horário. Não, o que ele me falou é assim, não, aí você faz o seguinte, ó, você pode vir até tomar uma cerveja com a gente se você quiser depois, tá? E você pede pro buffet tirar toda a comida e deixar só a bebida, porque aí a gente paga só um pouquinho de hora extra. Ai. E aí a gente deixa as bandas irem. Isso no começo da conversa. Eu falei, não existe deixar só a bebida. Você tem prestador de serviço que tem que ajudar a carregar as coisas. Ah, não, mas a gente só quer a bebida, a gente não quer a comida. Mas você sabe que tem... Eu também tenho muitos clientes que não conseguem, às vezes, visualizar isso num todo. Eu tive também, há um tempo atrás, um cliente que me questionou isso, porque ele falou, olha, não precisa do buffet, pode dispensar. A gente fica com 1 hora sem buffet, só tocando, né, a música. Eu falei, mas e se alguém quiser uma água? E as pessoas vão tomar cerveja onde? No copo? Ah, não, toma na garrafinha. Mas quem que vai entrar dentro, né, da cozinha para pegar isso? E se sumir alguma coisa? Se quebrar E o alguma convidado coisa? vai achar que a comida acabou.
Tirou tudo vai e achar que acabou. e fica ruim pro buffet. Exatamente. Fica ruim pro buffet. Eu tenho uma certa reticência de fazer, às vezes, festa com buffet em chácara. Tá? E tem um lugar que acaba fazendo bastante, que é uma chácara, que é a Chácara Alegria, tudo. E assim, é que o noivo é muito gente boa, os noivos, né? São muito gente boa e criou um laço de amizade mesmo. E já fiz outras festas com eles. E aí foi o casamento deles, coisa e tal. E vai daqui, vai dali e terminou a festa. De repente, aquele monte de convidado, e muitos iam dormir lá. E aquele monte de convidado, não, porque eu quero cerveja, não precisa de comida, mas eu quero cerveja, não precisa de comida, mas eu quero cerveja. A hora que a gente olha, eles entraram por trás e os convidados foram nas conservadoras e começaram a pegar a cerveja. Gente, não pode, já deu tempo de festa, está contabilizado, não tem como. Né? É o mesmo que falar nada. Você não pegou a maquininha do cartão? Aquilo foi me dando um negócio por dentro, catei 2 garçons, falei assim, vê se vocês conseguem pegar a conservadora. Com o carrinho a gente consegue pegar. Falei, ótimo, pega a conservadora, põe lá no meio da chácara e larga eles ir embora. Não vou mais brigar por causa disso aqui. Larga, beber o que for. Aí na segunda-feira o Leandro pegou e falou assim, me fala qual que é o valor que eu vou te pagar. Tá tudo certo, tá tudo em ordem. Eles são muito gente boa. E como eles ficaram, eu sei que é a mesma história. O pessoal não queria comida, só queria bebida. Só que lá eles pegaram o copo descartável, ou na própria garrafa e viraram na própria garrafa. Não sei até que hora que eles foram embora. Eu já tive casamento. Eu lembro onde que eles tomaram. Nos teus vasinhos do... E usaram os meus suplá de prato. De prato. Eu lembrei disso agora. Tenho muita festa que às vezes o convidado chega no final, já não tá nem sabendo o que é um prato, o que é um suplá, e vai no aparador comer com suplá. Com suplá, menino. Olha, se comer tudo bem, o duro é deixar toda a comida no suplá, né, na segunda. Ai, meu Deus. Aí é duro. A questão da chácara, eu já fiz alguns também, e eu sempre oriento que o casal contrate uma bebida à parte e a gente deixa isso num freezer, porque o buffet ele vai passar um orçamento com 6 horas de consumo, então ele vai contabilizar aquilo. E aí se fica depois, e aí quem que paga esse extra, paga tudo né? Isso, Então, acabou dando certo também dessa forma. Mas é muito complicado quando o espaço não tem um tempo definido. E a gente, às vezes, eu sou uma pessoa muito metódica com o horário. Então, eu sou muito pontual. As minhas cerimônias começam exatamente no horário e eu fico frisando muito isso. Por quê? Os profissionais hoje que eu trabalho, eles seguem muito o horário. São excelentes profissionais e têm uma excelente entrega de mão de obra. Então, a gente sabe que isso, o funcionário, ele trabalha com uma carga horária. Então, não tem isso de, às vezes, atrasar a cerimônia 1h, 1h30 e descontar isso lá na frente. Então, a pessoa vai perder 1h, 1h30 de festa. Porque esse funcionário, né, do buffet, a banda em si tem outros shows. Então, isso acaba prejudicando muito a festa. Exato. E os profissionais que eu trabalho, todos seguem a mesma linha. Porque senão fica assim, o cerimonial é chato, ou o pessoal do espaço é chato, ou o buffet é chato. Então, todo mundo trabalhando com a mesma linha, né, de pensamento, de tem entrega. Tem toda uma logística por trás, né? Tem Isso toda uma custa, logística. né? 1 hora a mais de festa custa. Custa E pra quem todo está mundo. trabalhando recebeu para trabalhar aquele número de horas. Exatamente. Eu tô lembrando agora também, nós fizemos essa festa junto. Nós fizemos uma festa de um congresso de uma empresa grande aqui em Ribeirão. E era uma festa para 100 pessoas só, era pequeno, mas teve um congresso que foi até numa faculdade, depois eles iriam para lá. Sim. Lembrou? Sim. Tá. E como que é coisa cultural, né? E aí vai daqui, vai dali, começa. E era uma festa que ela é muito curta de horário. Eram 4 horas de festa, eles queriam toda a parte de entrada e toda a parte de jantar. Então, vamos soltar tudo junto, ou melhor, solta a entrada, 15 minutos depois solta o jantar, porque ficava bem à vontade. De convidados, 30 países. Exatamente. Uma mistureba. Aí você já começa com o problema da língua. Aham. Você já começa com a limitação da língua. Com a limitação. De repente, a gente vai pra lá, vai pra cá. Eu olhei, o Jean tava do lado do palco e falei, Jean, olha teu suplá, tá servindo de prato. Dali a pouco, prato. Dali a pouco, aí tivemos que colocar os pratos do lado do aparador, porque o pessoal não sabia que era suplá. Eles iam como prato grande. Não todos. Uma determinada grupinho que estava ali de algum país, eu sei que elas usavam o coisa na cabeça lá. Turbante.
Então, assim, eles não sabiam o que era. Depois de muito tentar explicar, conseguimos entender que eles não sabiam que aquilo não era prato. Olha só. E eles tiravam acontece. debaixo do prato, porque a E mesa usava. estava posta, e levavam para comer. Ela tá deixando o prato e prato, levando não é o seu possível. prato. Acontece que a gente não tá acostumado a usar em casa, né? De É. repente, né? Então, Então, a mas- pessoa acha, um prato de plástico. Um prato, né? Às vezes são Grande, 3 refeições, né? O buffet aqui é farturento, porque o Olha o supply tamanho é do desse prato. tamanho. Só faltava ser fundo. E o suplá também, às vezes eu tenho, entre aspas, um problema na festa, é convidado querendo ir na mesa Do doce. do doce, Do doce, com é. o suplá É, para levar. é difícil, E né? é algo também que a gente sempre dá uma barrada, porque a gente faz uma conta, né? De 8, Claro. 10 doces por pessoa. E se todos os convidados forem colocar os doces no suplá, a conta não vai bater. Então, Não bate. cabe, sei lá, uns 50 doces no suplá. É. Porque a pessoa também não pega 3 e põe lá. Ela quer encher o Enche o suplá. suplá. Tô pegando pra mesa toda, viu? Jean, você sabe, né? É isso É mesmo. desse jeitinho. Ah, minha Eu tô mãe tá aproveitando, sentada. É difícil pra ela vir aqui andando. É. Ixi, bem. É igual quando vai distribuir o bem casado, né? Ah, mas minha tia não veio. Ah, minha Ah, tia mas não aí minha veio. prima também não veio. Aham. Ah, mas... É, meu filho não Até veio. o cachorro come o bem casado. Até o cachorro come bem casado. Chinelo também. Hoje também o chinelo, como não é também tanto uma novidade, as pessoas deram uma segurada. Como a canequinha do Moscou Mule também, que sumia muito. É. O chinelo também, porque a gente tinha muito disso, da pessoa querer levar mais chinelo embora pra casa. Hoje também os convidados estão um pouco mais conscientes. Não tinha tia que pedia sacolinha pra você? Muito, até hoje. Ai, não tem uma sacolinha? Não tem sacolinha. Um prato do buffet? Não pode levar um prato. Pode levar Tem- o prato embora. Às vezes a gente tem quebra de guardanapo do buffet que a pessoa pega, Aham. embrulha escondidinho, põe dentro da bolsa ou dentro do paletó, a gente não vê e leva. É o Ah, mas isso é difícil até de não ter essa quebra, porque é incrível o tanto que eles gostam de levar um guardanapo. Gostam. Nossa Gostam de Senhora. levar. É pra pôr o doce. É. Né? E pra não sujar a bolsa. Sim. É o fim, né? Não, Porque a bolsa tá guardada junto com as baratas no guarda-roupa. É, mas é melhor do que sapato, porque tem convidado que às vezes Que põe põe o dentro do doce no sapato. sapato. No sapato? sapato. No sapato. No Gente, sapato. então tá descalço ou de chinelo e vai enfiando no E sapato. vai enfiando no sapato. Isso é mais mulher que faz, Mulher né? põe no Mais sapato. mulher Nossa, que a faz. pessoa comer um doce. Mas põe. Que Aí sai com o cheirinho. sapato e O cheirinho vai. da Melissa. Ai, que delícia. Acho que é tutti-frutti, não é Melissa. Ah, então, Tem de mas tudo, hein? Põe. Tem põe no de sapato. tudo. Ô, Bárbara, e você teve um neném recente. Tive. Você tirou umas férias. Como que foi Não, nessa Jean. época? Eu, Porque eu lembro de estar trabalhando com você e você grávida. Super grávida. Sim. Eu tenho 2 filhos e o meu primeiro vai fazer 10 anos esse ano. Olha. E na época, quando eu tive o Vitor, a minha experiência não foi muito boa, porque a noiva, quando ela contrata o assessor, né, quando ela contrata o cerimonial, ela tem aquele sonho e ela pega uma confiança e tem que ser você. E quando eu avisei, eu coloquei nas minhas redes sociais que eu estava grávida, então foi aquele caos. O Vitor é o primeiro. O Vitor é o primeiro. Com as minhas clientes foi aquele caos. E algumas clientes queriam cancelar o contrato, achando que eu não ia, né, conseguir cumprir. E consegui perfeitamente. Eu tenho uma equipe com 25 pessoas treinadas. Tenho a Bianca, que é meu braço direito também. As meninas trabalham comigo há muito tempo. Então, são Isso é pessoas bom, né? que eu confio que executam um trabalho com excelência, caso aconteça alguma eventualidade Sim. comigo. Certo. E agora do João, do meu segundo filho, eu decidi me posicionar de uma maneira diferente. Eu não avisei, né? Não fiquei fazendo nenhum alarde. Então, as minhas clientes ficaram sabendo aos poucos, né? Da minha gravidez. Continuei executando o mesmo trabalho. E o João, ele foi programado para uma semana. Só que ele acabou nascendo na semana que eu tinha um casamento. Ele antecipou. Ele antecipou. E ele nasceu na semana... Na verdade, ele nasceu 10 dias antes desse casamento. Só que eu falei, não, ok. Eu, né, tinha programado... ele acabou nascendo de cesárea. E aí eu falei, não, com 10 dias eu me programo, eu consigo estar no casamento. Só que quando ele nasceu, ele aspirou água no parto.
Ele teve que ser entubado, ele ficou uns dias na UTI e eu não avisei a noiva e tentando controlar com a minha equipe, continuando com os últimos detalhes que faltavam do casamento. Então eu saía da UTI, respondia a ela, falando que estava tudo certo e estava tudo certo para o casamento. Eu tinha uma equipe que se eu não conseguisse sair, a equipe estaria lá. E o meu filho saiu no dia do hospital, no dia do casamento dela. Sim. Então, eu deixei ele em casa, em Batatais, troquei e fui pro casamento. Fui com máscara, cheguei, recebi ela, fiz toda a entrada. A minha equipe já estava desde a sexta-feira, recebendo os doces, colocando tudo em ordem, tudo que a gente tinha combinado no cronograma do casamento. Eu fiz a entrada dela e aí, quando acabou a cerimônia, a gente foi pra salinha, eu fui organizar, aí eu contei o que tinha acontecido. E aí, ela ficou super grata, porque o casamento era uma expectativa também muito grande dela e a gente conseguiu fazer acontecer. Eu não costumo, eu sou um pouco discreta, sou tímida e a minha vida pessoal também, eu não exponho tanto. Sim. E eu não achei que eu também deveria, naquele momento, deixar, Exato. né, por uma coisa que ela não ia também conseguir, talvez, me ajudar e eu também ia deixar ela nervosa. Eu falei, se acontecer alguma coisa, eu não conseguir sair, eu tenho uma equipe para atender. Mas eu fui também para mostrar que realmente eu me importo com o dia dela, que eu me Sim. importo com o que estava acontecendo e meu filho estava bem, graças a Deus, saudável. Ele tinha recebido alta, né? Ele já no tinha caso. recebido alta, porque se ele tivesse ainda na UTI, eu não ia conseguir realmente participar do casamento nem da cerimônia dela. Mas como ele tinha recebido alta, ele estava saudável, bem em casa, eu falei, bom, eu vou. Estava recém-operada, mas fui dirigir, peguei o carro, fui pra lá. Guerreira, hein? Guerreira. E aí você fez o protocolo e foi embora? Fiz o protocolo e fui embora. Acabei de fazer as últimas conferências, que a equipe já tinha feito, é só porque eu sou bem metódica mesmo, para ver se estava tudo certinho, e fui embora. Então, assim, no caso até, né, desse último que eu mencionei, que o pessoal da banda, não vou porque eu estou com rinite, sinusite, eu acho que isso... Quando a gente se propõe a trabalhar com sonhos, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque eu não vou conseguir atender ela em outro momento tão especial. Tá certo que às vezes ela vai renovar os votos, mas não é como a primeira vez. É um dia único. É um dia único. É o sonho que tem dia e hora pra acontecer, né? Dia e hora pra acontecer. Não tem outro dia. Não tem outro dia, tem que dar certo e a gente não tem uma segunda chance. Sim. Então, eu já realizei mais de 2.000 eventos na minha vida, né, profissional. Todos os casamentos eu tenho frio na barriga. Então, eu tava nervosa para vir aqui, eu fico nervosa no casamento, eu fico com a mão gelada, eu fico com a barriga assim... É o peso da responsabilidade. É o peso da responsabilidade, porque para mim é um evento, mas para aquela pessoa... É único. É único. Então, eu não posso errar com aquela pessoa. Então, eu acho que assim, isso me faz ser sempre atenta. Então, se eu tô com frio na barriga, se eu tô ali atenta, então eu vou ficar olhando todos os detalhes para que tudo aconteça da maneira como a gente combinou, que saia perfeito. Exatamente. E tem que ser desse jeito. Nós temos um vídeo. Ai, vamos arrasar para ver. Aonde que foi esse casamento? Esse casamento foi na Estância Boa Vista, esse foi no Terracota e esse na Casa de Campo. Foi um corte de alguns eventos Bacana. que nós fizemos. Entendi. Um mix de eventos. Um mix de eventos. É isso aí. Hoje você não tem história pra contar? Hoje, história. Não, eu queria saber mais histórias da Bárbara. Tem mais por Somos aí, dois. Bárbara? A gente vai ter que parar de contar um pouco de história, viu? Porque senão quê? dá muito trabalho pesquisar no Google. Dá muito trabalho. É que o pessoal acha que o que a gente conta aqui é coisa que a gente vê no Google. Pesquisa no menina. Google. Sério? Nossa, Você não sabe. imagina. Você acha? Você não Toda sabe os semana comentários. a gente passa por alguma Não coisa, é? a gente conhece, aí você fala, nossa, isso aqui nunca aconteceu, não é possível. E acontece. E acontece. E acontece. E acontece. Você sabe o que aconteceu uma vez comigo? Uma coisa engraçada. Vocês falaram do Dia dos Namorados, eu vou contar. Tá, vamos lá. Tomou até Molhar o água, bico. pai. Eu tava fazendo um cerimonial e tal. Aí passei por trás da mesa do bolo, tinha um rapaz que me abordou. Aí ele falou assim, bonito até. Nossa, mas isso faz tanto tempo. Ele falou assim, oi, tudo bem? Eu falei assim, tudo, como vai, né?
você que é o dono do espaço? E eu falei assim, não sou dono do espaço. Ah, tá. Então você que é o gerente do espaço? Eu falei assim, também não. Falei pra ele, né? Eu sou só o gerente dos noivos, né? Tô no cerimonial. Eu falei assim, então é isso que eu tô precisando. Eu falei assim, você vai casar? Eu falei pra ele, né? Não, eu não vou. Vou casar, ele falou. Um dia. Só que eu ainda preciso arrumar minha noiva. Falei assim, tá bom. Então, quando você tiver sua noiva e tal, né? Você me procura. Te procuro sim. Você me dá seu telefone? Eu falei assim, dou, claro que eu dou o telefone. Aí, né, naquela época, Não era o WhatsApp. voltei, peguei um papelzinho, Anotou. anotei o telefone. Falei assim, aqui, você me liga. Ele ficou esperando atrás da mesa do bolo, que bonitinho. Né? Só que eu tô esperando até hoje, bem. Não ligou até hoje. Acho que ele não quis casar até hoje. Não, bom, você sabe que um dia ainda pode ser que ele te ligue. Quem sabe? Me liga, hein? Quem sabe? Tô esperando, hein? Você acha? Mas devia estar tão na cachaça, Da velho. cachaça. Nossa, Gente, Olha. são muitas histórias, né? Nossa, já fiz história também, já fiz casamento no começo. Teve uma época, lá para 2013, que era moda avião. A gente incluía aviões, né? Como No casamento, assim? assim, avião jogando pétalas de rosa. Foi Olha. quando começou a moda dos casamentos no Ao- campo, ao ar livre. E aí eu já tinha feito uns 3 casamentos com as pétalas, né? O avião passa e joga as pétalas, que Olha. é uma coisa que não dá muito certo, porque a gente trabalha com o avião, ele não pode estar numa altura também tão baixa. E aí você trabalha com vento. Sim. Então, Jogou aqui, caiu joga lá. aqui a pétala cai Caiu lá, lá na né? avenida. Mais bonito, avião passando, que vale a intenção. Eu Pelo fiz menos barulho faz. Pelo menos barulho faz. Eu fiz um casamento de uma noiva que quis chegar de helicóptero. Ai, Jesus. E vocês sabem aquele vento que faz E do a poeira? helicóptero, Faz a poeira? poeira. Uhum. Ela casou numa chácara. Ah. E aí ela só ia passar de helicóptero. Então tava todo mundo esperando ela, né? Todo mundo sentado. Na época também, né? Lá para 2013, usava tapete na grama. Tapete, coluna. Não eram esses arranjos de canteiro. Não sei se a noiva falou pro piloto sobrevoar e ficar um pouquinho mais perto. Quando ela chegou, foi levantando o tapete, caindo arranjo. Acabou E com o o cabelo da casamento. mulherada, gente, né? Acabou, porque aí a gente tava casando no gramado, era tipo um campinho. Aí subiu a poeira. Nossa. Não, foi assim, ó, terrível. O E aí caos. eu pedi pra eles saírem, né? Fiquei pedindo pra eles saírem. Aí quando eles saíram, a gente foi levantando os arranjos, arrumando o tapete. Então são algumas coisas que a gente vai aprendendo e vai falando, olha, isso não funciona. Não dá certo. Por isso que é interessante, assim, que eu acho bacana de uma carreira longa, que a gente já passou por tanta coisa que hoje quem tá chegando e fala, olha, eu quero fazer isso, eu falo, olha, não dá certo. Se você quiser fazer isso, vai acontecer isso, isso e aquilo. Então, eu fiz em 2022 um com helicóptero, já tinha falado pra noiva essa questão, ela ainda quis jogar as pétalas com helicóptero, mas não tem aquele efeito que você acha que vai ser, né, a pétala cair em cima de todo mundo. O helicóptero, ele faz até um ar maior, né, ele levanta, não sei, ele tem uma força maior do que o próprio avião. Acho que porque ele chega também um pouco mais perto das pessoas. Mas são É que muitas o vento histórias. Vai pra pra baixo. baixo, Vai pra baixo. Esse casamento, olha, foi uma loucura. Caiu os arranjos, voou o tapete, E corre voou o os cerimonial cabelos. pra qual E lugar, corre né? o cerimonial. O cerimonial é pau pra toda a obra. Então, a gente ajuda buffet quando precisa, ajuda a noiva e sai na chuva e pega coisas na chuva. Aqui em Delfinópolis tem um lugar que é bem plano e tem uma empresa de helicóptero aqui que ela faz, daqui para Delfinópolis eles têm uma base lá também. E aí os noivos quiseram fazer o pré-wedding deles e chegar de helicóptero, tudo, tal. Só que choveu no dia anterior. Também gramado, tudo, a coisa mais linda, tal. Os noivos desceram, tudo de branco, tudo certinho, aquela roupa, ficou muito assim bonita a chegada deles. Então não tem poeira, né? Oi? Se chover, não tem Então, poeira. só que o helicóptero pousou na grama e tinha chovido no dia anterior. Os noivos saíram, afastaram, tipo, vou chutar, 15 metros, 20 metros do helicóptero. O helicóptero foi decolar, acelerou. No que acelerou,
A roupa do noivo e da noiva ficou inteirinha de pontinha de Meu barro, Deus. porque ele tem tanta força no vento É muito que ele forte. sobe. Pode não sair a poeira, mas não sei, não vou saber explicar o que exatamente aconteceu. Mas a hora que ele foi subir, claro, os noivos estavam relativamente perto ainda, sim, mas uns 20 metros longe. Mas ficou todinho pintado de barro a roupa deles. Conclusão, para o wedding ficou tudo... Fizeram de poá, pronto. Nossa! Essas coisas muito diferentes, assim, para casamento, eu acho que é um pouco delicado, porque a chance de ter um erro é maior do que a que vai dar certo. É. Então, assim, eu quero ousar, eu quero ser diferente. Vamos fazer isso, às vezes, num aniversário, vamos fazer isso, talvez num pré-wedding, não sei, numa despedida de solteiro. Agora, o casamento é um dia que a gente não pode errar. Não pode. É um dia que não pode ter, Exatamente. né, essa lembrança que, isso aconteceu errado, ou essa expectativa de que era para ser de um jeito e foi de outro. Foi de outro. Isso nós comentamos num dos episódios passados, agora eu não vou lembrar qual que é. Que não existe escola para isso, existe vivência. Então, assim, não, vamos fazer. Legal. Hoje, ótimo. Helicóptero, espera, vamos sair bem de perto mesmo para poder ir. Mas, assim, quem que vai imaginar? Vai ver que tava dando horário, né? Ninguém Gasolina. vai imaginar. Então, assim, isso é vivência. Só sabe porque você viveu. Porque você viveu. Até mesmo, assim, eu também, há um tempo atrás, fiz um casamento num lugar onde tem barcos próximos, né? Então, a noiva atrasou um pouco. Na hora dos votos, começa a querer descer trator para pegar os barcos, porque já estava dando horário que eles precisavam tirar os barcos da água. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo também ao longo dos anos, que, olha, a gente não pode ter atrasos mesmo, porque isso vai prejudicar, e assim... E o trator não vai parar, né? O trator não pode parar. Ele ainda foi muito gentil, porque a gente estava bem no meio dos votos deles. Ele ainda esperou um pouquinho, mas ele teve que, no final da cerimônia, continuar descendo, aquele barulhão de trator, puxando os barcos, porque não tem como puxar o barco à noite, né? Não tem a iluminação lá onde os barcos estavam para eles poderem subir. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Sim. Eu aprendo muito, eu faço muito casamento em fazenda. Então, a cada casamento que eu faço, eu aprendo algo novo, algo que eu posso usar e que vai melhorando um pouco mais do meu trabalho, da minha entrega e até a experiência que o casal vai ter. Mas é bem difícil e eu fico bem ansiosa quando tem um casamento na fazenda, porque sempre é construído uma tenda. E a gente sempre a gente sabe que, assim, uma tenda não é como um salão. Se tiver uma chuva muito forte, se tiver um vento ou uma tempestade... A força da natureza ninguém segura. A força da natureza ninguém segura. Então, eu já recomendo meses que tem baixa incidência de chuva, para a gente tentar controlar um pouco mais a força da natureza, né? Exatamente. Você estava comentando no começo de número de convidados. E nós fizemos uma festa que foi até para a posse, uma instituição, eles têm a posse do governador. E aí nós fomos fazer a posse e tal. E aí o pessoal, não, vai dar 400 pessoas. Gente, vocês não confirmaram. Já foi feito há 2 anos atrás e dá muito mais. Não, vai dar 400. E vai, até que chegou na semana, não, então vamos acertar sobre 600 pessoas. Gente, o problema não é o acerto, o problema é que vocês não sabem quantas pessoas que vão dar. Que tudo dê Então, certo, assim, né? Então, é complicado. Não, 600 pessoas, a fulana de tal vai ligar para todo mundo e vai confirmar. E aí começou a ligar, tudo, isso na semana. Ligou, tal, tudo, confirmou, vai dar 600 pessoas. Pode ficar tranquilo. Gente, não vai dar certo. Enfim, começou a chegar gente. Eles têm grupos. Chega um ônibus de Barretos. Chega um ônibus de não sei aonde. Chega um ônibus de não sei aonde. Chega um ônibus... Gente, sem brincadeira. A hora que bateu 900 pessoas, eu falei, para que não dá mais para entrar. Foi lá no Coliseu. Isso que eu achava que era 400. Para né? que agora não dá mais para entrar. Virou um revolte na frente desse Coliseu, na porta, que eu falei, agora eu vou apanhar. Certeza que eu vou apanhar. E a culpa é sempre sua, né? E Então, foram embora brigando. E o chefe, o que era o governador, teve que sair e falar, gente,
O erro foi nosso. Nós não avisamos. Porque, inclusive, o Coliseu, você abria uma parede para ele se tornar para 1.200 pessoas. Lá fora, né? Até então, o que ele cabia? 950. Só que estava tendo uma outra festa grande no Quinta Linda. Eu não tinha mais cadeira para colocar. Não tinha mais aonde pôr, gente. Eles tiveram que sair e falar, olha, o erro foi nosso. Não dá para entrar mesmo, tá lotado. Isso deu um burburinho em rede social que, pelo amor de Deus. Ah, então, eu imagino. você estava falando de antigamente, isso aconteceu faz o quê? 3, 4 anos. Eu tive também, mais ou menos nessa época de eventualidades, uma noiva que não recebia o vestido dela. A noiva, ela tinha uma costureira na família e ela quis tirar o vestido da costureira da família e passou para um costureiro da cidade que há muitos anos atrás era famoso, isso e aquilo. Ela foi fazer a prova, ia fazendo, mas o vestido não ficava pronto, né? Ele falou, não, vou te entregar na semana. Aí chegou na semana, ainda estava, né, meio com algumas coisas soltas, tal. Não, eu vou te entrego na sexta. Chegou na sexta. E vestido? Cadê o vestido? Chegou no sábado de manhã. Cadê o vestido? O casamento era às 4 da tarde. Nossa. 4h05, 4h10, 4h20. E a noiva, ela tinha um outro vestido, mas era um vestido mais simples, não era um vestido de noiva, midi, que ela ia usar na festa, porque ela falou, o meu vestido é muito pesado, então eu quero ficar mais à vontade, e eu vou usar esse vestido, né, no meio da festa. A noiva colocou o vestido, porque já era 5h30, ela não tinha recebido o vestido, e aí, 5h30, ela estava saindo, ele chegou com o vestido, do jeito que estava na última prova, com as coisas soltas. Ela casou com o vestido alfinetado. Não acredito. Casou com o vestido alfinetado, sem barra feita, sem nada. E o que aconteceu, gente? Não aconteceu nada, porque era um amigo... Simplesmente não fez. Ele chegou atrasado de propósito. Ele não fez. Ele chegou atrasado de propósito pra não entregar, né? Não sei Como que pode? O que ele fez, assim, no sentido, né, porque ele foi pago pra fazer. Ele não entregou o vestido da mãe da noiva, ele não entregou o vestido de uma irmã, que aí nem entrou como madrinha, porque a irmã emprestou o vestido que ela tinha de festa para a mãe da noiva conseguir estar no altar. E ela não participou, colocou uma outra pessoa no lugar. Que caos, né? Caos. Gente, eu sou tão reticente eu gosto muito quando a família faz alguma coisa para poder participar. Mas ao mesmo tempo, eu sou tão reticente. Nós fizemos também um casamento que eu falei, gente, não, vai fazer os docinhos, porque minha prima, ela é confeiteira, vai fazer os docinhos, ela faz docinho para todo mundo, é uma delícia. É uma delícia, é o melhor que eu já comi. É exatamente isso. E aí a prima pegou e me ligou. Falei, quantos docinhos? Eu não lembro o número agora, tá? Mas nós falamos 1.200. Mas peraí, eu vou ter que fazer 1.200 docinhos? É um número. A fulana falou que você vai fazer, é o que precisa. E aí, assim, eu ainda acho que deveria colocar as forminhas diferenciadas. Para quê? Para poder aumentar. Então, mas aí eu vou ter que pôr na forminha? Sim, você vai ter que pôr na forminha, não tem outro jeito, né? Então, compra as forminhas e levou. Gente, sem brincadeira nenhuma. Eu acho que a prima que ia fazer comprou uma quantidade para fazer os doces. Como não ia dar, ela diminuiu o tamanho do doce. A forminha era desse tamanho, o doce era desse tamanho dentro. Dava quase que para brincar com o doce. Então, assim, são coisas que não dá certo. E aí a mesma coisa. Sair correndo. Ainda bem que ela entregou na sexta, não entregou no próprio sábado, e a gente conseguiu remediar com metade dos doces de uma empresa de doce mesmo. Mas senão ela teria ficado com todos os doces balançando dentro da forminha do Noivas doce. e debutantes, mesa do bolo, sorriso da festa. Exatamente. Sim. E faz um docinho desse tamanhozinho, gente. E você mencionando essa questão, a gente vê a importância de um cerimonial, Sim. de um assessor na festa, porque quando o casal pensa, não precisa de um assessor, não precisa de um cerimonial, ia chegar quantos docinhos nessa festa? Iam chegar, né? Que jeito que ia chegar esse doce na mesa? Quem que ia colocar esse doce? Então, assim, o cerimonial hoje, para qualquer tipo de evento, é uma ferramenta indispensável.
O cerimonial, ele tem a experiência de bons profissionais, ele Exatamente. tem essa ligação também com a noção do que a gente tem para colocar na festa, o que a festa consome, porque há alguns anos atrás a gente tinha uma conta de 4, 5 doces por pessoa, hoje eu já trabalho com 8 a 10. Sim. Então a gente foi aprendendo que ao longo do tempo as pessoas pegam mais doces, né? Ah, a festa tem bolo, As tem festas sobremesa. estão muito longas, né? As festas estão muito longas, então a gente não trabalha mais com uma quantidade do que a gente trabalhava antes, de bebida. Então, o cerimonial é uma peça-chave. Então, é um investimento. É como um arquiteto numa obra. Você constrói uma casa. A pessoa vai fazer uma festa? Vai, mas se você tivesse um cerimonial ou um arquiteto, sairia um resultado muito melhor. Muito Você melhor. ia aproveitar mais o dinheiro que você investiu. Porque, de qualquer forma, é um investimento alto. Para não ter uma gerência de uma pessoa aí com experiência, para saber onde, né, o casal vai investir o dinheiro. Isso que você comentou, eu vou até um pouco mais longe. Não sei se você também concorda, mas enfim, vamos... Não sei, vamos ver. Quando você fala de doce, a coisa mais simples do mundo, doce. Comprar doce, Sim. tá? Você entra no Google, quanto que vai? O Google hoje dá lá de 5 a 8 por pessoa. Beleza, tá ok, tá? A gente sabe que festas menores, a tendência do número de doce, do consumo, é ser maior. Sim. Festas maiores, a tendência por pessoa é ser menor. Então, primeira coisa, é de 5 a 8. Você pega 5 a 8. Tá? Outra coisa, aí você chega na decoração, a decoração fala assim, não, mas a mesa do bolo tem 4 metros, tem 5 metros. Aí você comprou um número, mas eu comprei 8 por pessoa, só que você tem 60 pessoas na tua festa. Esquece esse número de quantos por pessoa. Você tem que pensar no tamanho da mesa do bolo. Sim. Aí você vira, a pessoa fala assim, não, eu vou colocar 8, eu vou colocar 5 por pessoa, porque minha festa é muito grande. Só que ela escolhe 8 sabores. O que acontece? O consumo vai lá para cima. Então, assim, é uma coisa tão simples, mas essa conta que a pessoa pesquisa e fala, é de 5 a 8, se eu puser 8 não vai ter problema, ela é mentirosa. É mentirosa. Porque tem muito fator que está em volta que você não sabe, você vai ter que ver essa variável do que está Ou acontecendo. seja, noivas, esquece Google, esquece grupinho de Facebook de noivas. Sim. Entendeu? Porque lá tem a noiva que vai fazer festa com 30 ou a festa com 5 milhões. Então são coisas muito diferentes. Esquece TikTok também. O TikTok tem umas dicas Nada que a ver. não são aplicáveis. Não é Escute o funcional. seu Não é cerimonialista, funcional. escuta o seu assessor. Tem uma dica no TikTok de comprar os doces da festa numa empresa, tipo Cacau Show, porque o gente, bombom é R$1. Gente, esquece isso. Quem vai tirar esse bombom da embalagem, vai colocar esse bombom em forminha, vai colocar isso não é viável para festa. Não é. Pode contratar o bombom da Cacau Show pra gente colocar num saquinho e colocar com um agradecimento no hotel, Ou né? na mesa de café. Na mesa de café, mas são coisas que as noivas precisam sair disso, né? Do TikTok, do Google, e confiar em profissionais de verdade que Exatamente. vivem isso. Porque às vezes a noiva quer só viralizar e coloca um negócio lá e as pessoas acreditam. E eu quero só falar uma coisa. Vamos lá. Mesa do bolo. Tem que ter o bolo. Tem que ter Pelo o bolo. amor de Deus, gente. Essas noivas estão viajando. Ai, não vou pôr bolo. Mesa do bolo, gente. Vocês têm que fazer o corte simbólico pra ficar pra posteridade. Entendeu? Mas se é mesa do bolo, não vai ter bolo. Tem que ter o bolo. Tá com pouco doce, compra uma forminha mais, né, trabalhada que já dobra o tamanho do doce. Exatamente. Uma mesa de 4 metros, gente, tem que ter 1.200 doces. Então pede pro decorador pegar uma mesa menor. Sim, Entendeu? Minha festa para 60 pessoas é uma mesa de 2,5. Não exatamente. precisa ser de 4,20. Entendeu? Tudo tem que ter um bolo fake, pelo amor de Deus. Porque a fulana lá da novela não colocou bolo. Você não esquece. Gente, novela é conceito só. Tem coisas no casamento que são clichês, não são? Sim. É o buquê, vai muita coisa aí. Tem um significado, né? Exatamente. Não é aleatório. Não é aleatório. Outra coisa, tem 100 convidados, tem que ser, são 6 doces por convidado, 100 de cada tipo. Não começa com 30, 25, sim. 50. Não, isso também não dá certo. Porque a gente- pessoa, quando vai servir, pega um de cada. Alguém vai ficar 100, Uhum. se você fez a conta de 6 doces. Exato. Entendeu? Isso o cerimonial vai te passar. Confia que dá certo.
Exatamente Tem uns isso. truquezinhos, né, de festa. Sim. É igual pista de dança. Tem gente que fala assim pra mim, não, Jean, põe no projeto aí, eu quero uma de 10 por 10. Eu falei, Ensina. Eu falei, se sua festa tem 100 pessoas, mas todo mundo é animadíssimo, todo mundo vai dançar a noite inteira. Truque de festa, gente, geralmente é 5x5, 6x4, com qualquer quantidade. Claro, se não for uma formatura. É. Porque aí o DJ vai bombar a pista a festa toda. Aí o DJ é bom, não é? Então a pista tem que ser reduzida. Não faz 10 por 10, 20 por 10, fica uns... porque todo mundo vai dançar. Tá, dança ali, né? Uhum. E você não vai num barzinho vazio. Você quer ir no cheio porque o cheio deve ser melhor. Pista de dança Lógico. vazia, ou que o pessoal acha que tá vazio, a tendência é esvaziar mais ainda, porque não tá legal. Então esses Tá. truques sempre dá certo. E a alma da festa também é o casal. Sim. Então, Exato. eu quero que a minha festa, meus convidados são animados. Mas se o casal não estiver na pista de dança, a festa não anima. Um ou outro vai lá dançar, mas todo mundo quer estar perto dos noivos. Todo mundo quer que Eles os são a noivos atração. são a atração da festa. Quantas vezes já te pediram que queria... O que você quer do teu casamento? Uma festa animada. Não, para, isso não é comigo. Agora é com Com vocês. os noivos. Tá. Com os noivos. Eu fiz um casamento com praticamente os mesmos fornecedores. Na sexta e no sábado, assim. Pelo menos de atração de música, né? A mesma banda. Na sexta a festa pegou, no sábado não. O mesmo repertório, a mesma coisa. Por quê? O casal não ficou na pista de dança, o casal ficou do lado de fora, a noiva ficou dentro da salinha, mexendo no celular. Ai, Então a credo. festa não pegou. A da sexta, o casal ficou, né? Curtiu. Dançando, curtindo. E aí a festa foi Festa pra... vai. A festa vai. Então eu percebi muito assim, porque eu falei, gente, é a mesma banda, a mesma coisa. O mesmo número de convidados, o que foi a diferença? A diferença é essa. Olha só que legal, né? Não, muda E completamente. se os noivos são animados, geralmente os convidados são Os também. convidados são animados, Né? Olha, já Ah. estamos quase no nosso horário, Tá vendo? tá? Foi, Então, assim... foi tranquilo. E no nosso horário, já de quase 1 hora mesmo. Olha só. Tá? Então, assim, deixa eu beber mais um não é no nosso Deixa eu horário de beber mais 40 um minutos. pouquinho. É vodka, viu? Eu pedi pra eles colocarem Eu vodka tô pra no eu uísque. conseguir falar. Sem gelo. Aí pelo menos consegue ficar mais solta. Então, já estamos chegando ao fim desse episódio. Ai, foi um prazer. O prazer é meu. Nós adoramos. Muito obrigada pelo convite, viu? Tá, Nossa, obrigado por ter agradecemos sua vindo. participação, Gostamos amor. bastante mesmo. Obrigada. E tem bastante dica legal para quem tá pensando em casar ou fazer festa aí nesse meio do caminho. Para 15 anos também dá para se aplicar, né? Dá. Com certeza. Dá, sim. Pra qualquer evento. Exato. Ô, Bárbara, para quem quer te encontrar, fala pra gente qual que é a tua rede social e como te encontrar. @BárbaraCiste e passo o meu contato também? Se você O que você quiser, fica à quiser. vontade. O que O você meu contato preferir. também, o meu endereço também tá tudo no meu Instagram. Legal. @BárbaraCiste. Bacana. Ó, obrigado por ter vindo, obrigado Obrigada a vocês. pelo papo gostoso. É isso aí. Obrigada, adoramos. foi leve, foi gostoso. Que bom, Foi. que bom. E pessoal, vocês que estão nos assistindo, não esquece de se inscrever no nosso canal mais uma vez, ativar as notificações, que isso vai ajudando muito a gente a levar mais conteúdo, ainda mais coisa para vocês. E se quiser alguma coisa ou algum convidado, é só escrever pra gente, né? Isso, e tem nossas festas do Dia dos Namorados e nossa feijoada. Bárbara, nossa feijoada. Nossa hein? feijoada. Pode contar comigo. É isso aí. Então, olhem lá, procurem a gente agora para o dia 12, para nossa festa do Dia dos Namorados, e logo mais a gente divulga também a feijoada. A feijoada que vai em ser dia julho. 13 de julho, né? 13 de julho. É um domingo, né? Um domingo. Feijoada tem que ser domingo, né? Não Tem dá que pra ser domingo, sábado, tem que né? ser é. É, feijoada tem que ser domingo. Vai ter um É. pagodinho? Tá? Vai. Vai ter tudo Ah, mais um nossa, pouco. vai- Então, Vai arrasou. ser a feijoada, meu Arrasou. Você amor. vai ver só. Essa vai ficar pra história. Vai ficar pra história, você Tá? vai ver. Ótimo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada E a nós vocês. vamos ficando por aqui, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.